Olá, seja bem-vindo à terceira parte do nosso círculo de leitura das Meditações de Marco Aurélio. Só relembrando rapidamente, Marco Aurélio, imperador romano, nasceu em 121, morre em 180, desde 161 se torna imperador de Roma até a sua morte, 19 anos, morre com 58 anos de idade, passa toda a sua vida lutando contra bárbaros, partos vindo do Oriente, germanos vindo do Norte. Uma época muito dura em Roma, de muitas dificuldades, ele sofreu tentativas de traição, enfim, um governo muito difícil, mas além disso, apesar disso, ele consegue se manter filósofo por toda a vida. E em campo de batalha escreve um livro que se intitulava Para Mim Mesmo, ou seja, era um diário, onde ele faz exortações morais de altíssimo nível para que ele mantivesse a consciência elevada, mesmo no meio de tudo isso. Era um filósofo, pertencia a uma escola, que é o estoicismo, que fala da prática da moral como elemento fundamental para que o homem possa se humanizar, para que possa ter um certo domínio sobre si próprio e, com isso, aprender a viver segundo as leis da natureza, crescendo, desenvolvendo seu potencial humano. Ou seja, a natureza externa e a natureza interna, humana, tinham que ser respeitadas e desenvolvidas. Basicamente, isso é uma rápida recapitulação de tudo aquilo que a gente já viu. Sabemos que Marco Aurélio é um dos três grandes filósofos estoicos, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Nessa ordem, é a trindade, a tríade de ouro do estoicismo. Hoje vamos continuar então falando sobre o capítulo 3 e 4 do livro Meditações de Marco Aurélio. Lembro que aqui não é todo o livro, eu selecionei alguns trechos, selecionei algumas frases e vamos comentar. Só para ensinar a vocês algo que em todas as palestras e em todos os cursos tenho buscado fazer, que a leitura começa na hora que a gente fecha o livro, quando a gente começa a refletir sobre aquilo que foi lido, quando a gente começa a tornar aquilo nosso, quando começa a comparar, relacionar com as outras coisas da nossa vida e ver como aquilo se posiciona, como aquilo pode ser refletido na nossa forma de pensar, de agir, de viver como um todo. Ou seja, apodere-se do conhecimento. O homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Assimile, apodere-se, faça teu o conhecimento. E é isso que procuramos fazer quando fazemos essas leituras com vocês. Então, alguns trechos, vamos lá? Livro terceiro, primeiro parágrafo. Não se deve perder tempo, então, não apenas porque cada dia nos aproxima da morte, mas principalmente porque podemos perder de repente a noção das coisas e a capacidade de reflexão. Nossa, que ameaçador, né? Você já teve a experiência, eu aposto que teve, de começar a ler um livro e de repente foi fazer outra coisa, passou um mês sem ler aquele livro e tenta recomeçar do ponto onde parou e nada mais faz sentido? E você tem que voltar atrás, às vezes até o início do livro, porque perdeu o fio da meada. Você simplesmente perdeu a linha de raciocínio, perdeu a atmosfera que aquela leitura gerou em você e não se encontra mais ali no meio. Você percebe que a vida é a mesma coisa? Estava desenvolvendo uma reflexão no sentido de tornar o meu tempo mais útil, no sentido de aparar as arestas que eu tenho que não me permite conviver melhor. De repente me alieno disso. Esqueço totalmente dessa minha necessidade humana e vou me entregar a outras coisas mais superficiais, mais prazerosas, entre aspas, porque ainda não aprendi a sentir prazer em ser humano, e deixo isso para lá. Depois eu retomo. Quando retoma, já não sabe mais o que é aquilo, nem para que serve, já não tem mais aquela atmosfera que te inspirou a começar e praticamente tem que voltar ao início. Percebam que existe uma lógica, um paralelismo entre todos os níveis da personalidade. Assim como o corpo físico, você anda todos os dias, passa 6 meses sem andar e depois vai tentar fazer o mesmo resultado que você fazia até então. Você percebe que as pernas reclamam, o corpo reclama. Existe musculatura mental, musculatura emocional, musculatura moral. Aquilo que você pratica, busca, vai somando cada vez mais domínio. Isso não pode ser interrompido e abandonado. Talvez o tempo de vida que você tem não seja suficiente para recomeçar tantas vezes assim. É o que ele fala aqui. Não se deve perder tempo. Não vivemos tanto assim. A vida, na verdade, é um fenômeno bastante fugaz. Quantas vezes eu posso abandonar o trabalho de construir a mim mesmo como ser humano e depois retomar do início? Quantas oportunidades esse prazo de vida, que em geral
é tão exíguo, vai me dar de fazer isso. Essa é a primeira exortação de hoje. Não é? Segundo, quem possuir sentimento e compreensão profunda das coisas do todo, nenhuma particularidade, seja embora consequência casual de outras, perderá a harmonia com o conjunto. Tentem entender o que ele está dizendo. Usem a lógica do quebra-cabeça. Eu entendo, por experiência, que todas as coisas do mundo se harmonizam de alguma forma, até aquelas duras, até aquelas que não são agradáveis, porque de alguma maneira me empurram para frente, me fazem reagir, me tiram da inércia. E se sou uma pessoa que tem muito ainda a crescer, meu pior inimigo é a inércia e o comodismo. Então, quando vem um fato novo, se você acredita que o universo é cosmos e não caos, você tem uma facilidade muito maior de encontrar o sentido desse fato novo dentro do todo. Tem um exercício, por exemplo, que é interessante, pratique. Tente imaginar com a maior honestidade possível o que eu teria que desenvolver de virtude agora para poder pisar no próximo degrau da minha vida de maneira eficaz. Resolver esse problema de convivência, esse problema profissional, esse problema de concentração, esses elementos que eu tenho que desenvolver. Qual seria a dificuldade que me forçaria a desenvolver isso? Provavelmente as coisas que vêm para a tua vida devem ser dessa espécie. Percebe que é um jogo interessante? Eu, quando era pequena, havia um joguinho, que era o jogo do mico, não sei nem se existe mais isso. Mas eram cartinhas que uma tinha que combinar com a outra, encontrar os seus pares. Quando tinha uma que não combinava com nada, era o miquinho, era o coringa, sobrava e você perdia. A vida um pouco joga esse jogo no miquinho. Ou seja, se você tem uma necessidade aqui, vai vir uma prova que vai trabalhar para que você desenvolva isso. E você pode até, como um exercício de imaginação, pensar quais são as peças que virão por aí. Porque tem um vácuo aqui, não tem nada me empurrando nessa direção. Como eu não vou por vontade própria, que a minha vontade não está tão desenvolvida assim, vai vir uma dificuldade. Vai ser alguma coisa dessa família, alguma coisa que toca nesse ponto e me empurra para frente. Se você tem essa noção de conjunto do universo como um grande quebra-cabeça onde tudo encaixa, você encara essa peça como algo que veio somar em algum ponto, ainda que não seja agradável. Começa a entender aquilo que é uma das condições básicas do pensamento estoico. O agradável não tem nada a ver com o bom. O bom é aquilo que te faz crescer. Lá na frente você vai perceber que foi excelente, mas nesse momento o nosso gosto não é tão bom assim. Gostamos de muita coisa que nos puxa para trás, que nos animaliza, que nos bestializa. Um dia, quem sabe, quando formos sábios, o bom será idêntico ao agradável. Agora não. Quarto parágrafo. Habitua-te a ter pensamentos tais que, se te perguntarem repentinamente, em que pensas? Possas responder imediata e francamente, nisso e naquilo. Exercício para você fazer isso? Pare de vez em quando, programe-se para isso. Vou parar 4 vezes por dia e vou perguntar isso que eu estou pensando agora. Se me perguntarem, eu poderia dizer francamente? Não, isso não. Por que não? Tem alguma razão justificável para não dizer? Ah, porque isso é algo que se a pessoa souber vai ser prejudicial para ela. Tá bom. Você tem alguma razão aceitável além disso? Essa pessoa não está aqui nesse momento, por que não poderia ser dito? Ou seja, tente ver se não é um pretexto que você está usando para guardar e esconder debaixo do tapete uma sujeirinha que você deveria de fato ter varrido. Se você não está se protegendo, criando argumentos para proteger elementos que você não quer varrer, que não quer limpar. 4 vezes por dia ou 3 vezes por dia, como você preferir, bota o relógio para disparar. Agora, isso que eu estou pensando. Se alguém me perguntasse, eu poderia dizer? Se nós desenvolvemos a falta de ética, a incoerência, a hipocrisia, ou seja, desenvolvemos uma máscara onde queremos esconder do mundo ou parecer para o mundo uma coisa que realmente não acreditamos. O nosso crescimento como seres humanos não pode ser para inglês ver. Porque se tudo que você faz é para inglês ver, a sua felicidade também será para inglês ver. Você não verá. A sua ética também será para inglês ver, você não verá. Portanto, não vai usufruir dela. Sendo teus parentes todos os seres dotados de razão, não te esqueças de que amar os homens é da natureza humana. Todavia, não dê importância à opinião do vulgo,
mas somente aos que vivem segundo a natureza externa e a interna, a natureza humana, aqueles que são coerentes. Muitas vezes falamos de defender a natureza externa, mas não temos muito o discurso de defender a natureza interna. A natureza humana tem que também ser preservada e desenvolvida. Você respeita ambas? Então eu te ouço. Ou seja, amar a todos, mas ouvir os dignos de serem ouvidos. Você vai dizer, que discriminação. Não, é assim com tudo. Eu respeito todas as plantas do meu jardim, mas não como todas. Algumas podem me fazer muito mal. Isso faz parte do discernimento. Tá? Então, eu não sou um produto de uma opinião do meio, coletiva, massa, que eu não sei de onde vem. Eu seleciono aquilo que eu me alimento no plano físico, no plano mental também. Eu não como qualquer coisa. Eu amo a todos, mas ouço a alguns. Marco Aurélio, e eu acho que ele está muito atual nessa colocação. 5. Que o Deus que está em ti proteja um ser viril, venerável, um cidadão, um romano, um chefe, um homem que disciplinou a si próprio, que está pronto, como um soldado atento ao toque da marcha, a sair da vida, e cuja palavra dispensa juramentos e fiadores. Dessa maneira é que se adquire a serenidade, fica-se independente da ajuda alheia. Nunca espere tranquilidade dos outros. É bem melhor ser reto do que retificado. Bom, aqui existem uma série de elementos que hoje são atritivos, né? Por exemplo, quando ele fala que o Deus que está em ti projeta um ser viril, o viril não necessariamente está associado só ao masculino. Está associado àquilo que tem vigor, que tem força, que tem protagonismo, que é capaz de dar uma resposta humana às adversidades, que não se omite diante da vida. Ou seja, que o ser que está em ti seja revestido de um ser viril, de um ser venerável, um cidadão romano. Mas eu não sou romano. Vamos aprender um pouco de simbolismo, né? Roma é mais um ideal do que uma cidade física. É um ideal onde se sonhava um ser romano como um ser digno de uma cidade que era um ponto mais avançado de humanidade. Ou seja, Roma era uma ideia. Se você ler a República de Platão, você vai ver ele falando disso lá de uma maneira belíssima, não de Roma, evidentemente, mas de uma cidade ideal que ele constrói, que é a sua República, que ele diz, vocês entenderam essa ideia? E os jovens que participavam de um diálogo dizem, sim. Vocês perceberam que ela é lógica e possível no plano das ideias? Sim, mas ela não existe em lugar nenhum, Sócrates. E Platão, pela boca de Sócrates, diz, está certo, mas se ela existe no plano das ideias, desde já você pode se considerar cidadão dela. E só as suas leis tu deves obedecer. Ou seja, hoje em dia ninguém é honesto, não me interessa. Eu sou cidadão de uma cidade onde a honestidade é lei. E eu obedeço às leis dessa cidade ideal. Roma aqui é tomada como um ideal. É óbvio que nem era todo mundo que vivia em Roma que era como Marco Aurélio, mas a Roma de Marco Aurélio era uma Roma de homens dignos, como ele. E estabelecia isso como um ideal. Porque senão todas as falhas do mundo concreto são desculpas para que a gente não faça aquilo que devemos fazer. No plano das ideias, existe a possibilidade de uma cidade ideal e digna de homens de verdade, de seres humanos de verdade. E eu obedeço às leis desse ideal. É uma utopia, olha. As coisas nascem no plano mental para serem concretas amanhã. E não é porque nasceram no plano mental que elas vão permanecer nele eternamente. Se há aqueles que a honram desde agora, ela de uma certa maneira já está no mundo, já se realizou. A Roma ideal já existia. Por quê? Porque existia Marco Aurélio. E havia um cidadão, ainda que fosse um só. Ela já existia, já estava no plano concreto. O que mais ele diz aqui que é interessante? Como um soldado atento ao toque da marcha, a sair da vida. Ou seja, um homem que se morresse amanhã estaria em paz, tranquilo. Essa é uma das máximas do Marco Aurélio. Se você morresse amanhã, o que estaria fazendo agora? Estaria aqui, fazendo o que eu estou fazendo. Tentando passar o meu melhor para você, tentando dar o meu melhor. Roda um filme, você está preparado para morrer. Se você fosse morrer amanhã, nossa, vontade de correr para outro lugar. Pensa bem nos seus atos. A vida tem que ter um toque definitivo, onde cada coisa que eu faço eu sinto que é o meu dever, ou pelo menos teria que ter isso como referencial. Porque, de fato, não sabemos que hora que a morte nos surpreende. E seria bom que ela não nos pegasse com dívidas, seria bom que ela nos pegasse em paz com céus e terra, quites com ambos. Eu gosto muito de falar do sono dos justos.
Um dia vai vir o grande sono dos justos. É bom que você cultive ele todos os dias para estar preparado para o sono dos justos mais definitivo. Desta maneira é que se adquire a serenidade, ficando independente da ajuda alheia. Não pense que isso significa que ele não queria ajudar ou ser ajudado pelos demais. Ele não queria dependência. É claro que ser ajudado pelos demais é bom, ajudar os demais é bom, cria um ciclo de relações que são altamente positivas, um ciclo de empatia, de fraternidade que é altamente positivo. Mas não é bom que você seja dependente dos outros para ser sereno, para ser equilibrado. Se ninguém me provocar, eu sou sereno. Olha, você não é sereno. Porque o mundo é dual. Vai vir muita gente que vai te provocar. Vai haver muita circunstância que não vai ser agradável. Eu sou sereno porque eu decidi ser. E as circunstâncias? Bom, as circunstâncias eu respondo da melhor maneira possível, mas não vou deixar que elas me roubem a mim mesmo. Lógico, gente, isso é o ideal. Eu sou só uma filósofa, sou só uma buscadora de sabedoria, não estou aqui defendendo para vocês que eu seja isso. Nós estamos buscando. Mas para que você chegue algum dia, você tem que saber exatamente onde é o ponto que você quer chegar. Não pode perder a direção, não pode perder o referencial. E o referencial é esse: um dia serei produto apenas de mim mesmo. Ao invés de ser produzida pelo meio, eu produzirei o meio, porque estou autônoma, tenho segurança, tenho estabilidade. E cuja palavra dispensa juramentos defiadores. Isso é muito bonito, não? É bem melhor ser reto do que retificado. Bem melhor endireitar a si próprio pela vontade do que esperar que a vida bata. Porque se você não faz por vontade, fará por experiência, por dor. A vida vai te colocar contra a parede, até que você seja aquilo que veio para ser, que é humano. Portanto, o próximo passo, se você não caminha por vontade, pode deixar que venha a adversidade que vai te empurrar para frente. Isso é natural, como os parezinhos do joguinho. 7. Quem privilegia a razão, seu Deus interior e o culto silencioso da sua virtude íntima, olha que lindo isso. Privilegia a razão, seu Deus interior e o culto silencioso da sua virtude íntima. Gosta de estar consigo mesmo, tem vida interior, não se sente sozinho, não se sente vazio quando está consigo mesmo, tem um diálogo interno, tem muito que ajustar contas com a sua consciência, planejar o futuro, acertar o próximo passo. Ele não está isolado quando está consigo mesmo, não está vazio por dentro. Esse não se presta a espetáculo, não se lamenta, não procura a solidão nem a multidão, mas viverá sem desejos e sem temor. Nisso reside o maior dos bens. Não é aquele que se isola, nem é aquele que quer estar na multidão, é aquele que obedece à lei da necessidade. Como dizia o grande filósofo Sirihan, eu busco o meu caminho. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com ela. Se faz um sol causticante, eu sofro com ele, mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Se a lei da necessidade me leva à multidão, eu vou à multidão. Se a lei da necessidade me leva ao isolamento, eu vou ao isolamento. Mas em nenhuma das circunstâncias deixarei de ser eu mesmo, com um eixo interno de identidade ao qual sou fiel e que me permite pisar no mundo sem ser massacrado pelo mundo, sem ser moldado pelo mundo. 9. A tua faculdade de julgar deve ser exercitada e aguçada constantemente. Lembram da musculatura? Dela depende que em tua alma a opinião nunca seja contrária à natureza ou à tua constituição de ser racional, a qual compreende a circunspecção, a benignidade para com os homens e a submissão aos deuses. Perceba bem que estamos dentro de uma escola filosófica e não religiosa. A submissão aos deuses para um filósofo como Marco Aurélio é a submissão aos atributos dos deuses, às leis que ele considera as leis do universo como divinas, as leis que levam os seres a darem o melhor de si, as leis que levam os seres ao seu desenvolvimento pleno. A harmonia com essas leis, a harmonia com a natureza superior, o domínio da natureza inferior, capacidade de autocontrole, tudo isso são coisas que você vai exercitando. Como se dizia que era comum entre os espartanos, os bons guerreiros não treinam só em época de guerra. Dia a dia, exercitando, desenvolvendo musculatura nessas coisas. E diante das adversidades você está preparado para que elas não te roubem a ti mesmo. Não gerem um pânico, não gerem um desespero, não gerem a cólera. Ou seja, é uma prática. Nós nos exercitamos tanto fisicamente para manter uma boa forma física,
Não é só esse plano que tem que ser exercitado. Isso não é mal, mas não é suficiente. 10. Pouca coisa vale a glória póstuma, mesmo que duradoura, já que depende de criaturas miseráveis que em breve morrerão e nem a si mesmas conhecem bem, quanto mais ao que há muito já se foi. Vejam que curioso. A glória póstuma significa o quê? Você ficar sendo lembrado por gerações e gerações. Ele diz, ainda que seja por muito tempo. Vale a pena você fazer muito sacrifício por isso. Por quê? Em épocas onde primarem os vícios, você vai ser esquecido. E essas épocas são bem comuns. Em pessoas que fazem culto ao vício, por essas você vai ser esquecido. E essas pessoas são muito numerosas. O melhor é que você seja digno desse momento, dessa tua vida, que esteja em paz consigo mesmo e que o tempo faça o papel dele. Mas não sou eu que vou querer interferir no tempo futuro. Fazer o possível para que eu seja lembrado pelas gerações vindouras. Em geral, são as pessoas que se preocupam com a embalagem, com a superficialidade reluzente e não com conteúdo. E quando nós olhamos para trás, aqueles que de fato lograram, inclusive o próprio Marco Aurélio, serem lembrados pelo futuro, eram pessoas que estavam preocupadas em serem dignas no presente. Não queriam reluzir muito, isso não era muito preocupante. Parágrafo 11. Nada concorre tanto para a grandeza da alma quanto o poder de examinar com método e verdade as coisas que se encontram na vida, de observá-las tão bem que seja possível chegar a uma conclusão sobre sua utilidade e sobre para que mundo são úteis. Nada concorre para a evolução humana tanto quanto isso, quanto o discernimento, quanto mastigar a vida. Aquilo que as pessoas te dão como premissa no mundo, opa, isso não é uma premissa, porque você está partindo disso. Deixa eu mastigar esse negócio, ver do que se trata. Perceber que cada coisa da vida tem um ensinamento, cada coisa tem um papel, não existe nada em vão. E tentar descobrir para que cada coisa serve, qual é a função de cada coisa, não só nesse mundo concreto, mas no mundo psicológico, no mundo mental, no mundo moral, no mundo espiritual. Tentar encontrar onde encaixa aquela peça, como falávamos ainda há pouco. Aprender da vida. E isso vai te permitindo o desenvolvimento do bom senso, da razão, da lucidez. Às vezes nós estranhamos que as pessoas sejam tão pouco lúcidas hoje em dia. Isso é uma questão de prática. É musculatura também. E ficamos muito facilmente manipuláveis porque nos propõem absurdos e a gente engole o pacote pronto. Não é capaz de perceber que existem incoerências na base dos raciocínios que muitas vezes sustentam a nossa vida. Existem incoerências na base das opiniões que a gente ouve à nossa volta. Não somos capazes de perceber. Então, exercitar o potencial humano, usando a vida como laboratório para isso. Para isso viemos aqui. Que outro sentido teria a vida? Se não projetar do lado de fora aquela briga que de fato existe dentro de nós, do domínio do humano sobre tudo aquilo que é sub-humano, do homem sobre o animal, interno. Parágrafo 12. Nisso que agora fazes, se seguires com zelo, coragem e doçura a inteligência cristalina, se nenhum interesse periférico te distrair e se conservares puro o teu gênio interior, como se no momento o devesses entregar, se tudo isso cumprires sem nada esperar nem temer, bastando-te obedecer à natureza na tua ação e à heróica verdade em tuas palavras e discursos, então tua vida será feliz. Gente, o parágrafo foi longo, talvez você tenha se perdido aí no meio do caminho. O que ele dá é uma receita de felicidade humana. E é isso que você está fazendo agora. Essa ideia, eu seria feliz se eu fizesse outra coisa. Olha, se a vida é cosmos e não caos, se houvesse outra coisa que tivesse mais a te ensinar do que isso, você estaria lá e não aqui. Se houvesse outra coisa que fosse capaz de te fazer crescer mais do que isso, você estaria lá e não aqui. Tá? A vida é boa de alvo, tem boa pontaria. Nada acontece aos homens que não seja próprio dos homens, como dirá o próprio Marco Aurélio. Então, essa circunstância que você está, lidar com ela usando todos os seus potenciais, obedecendo à inteligência cristalina, que não é corrompida nem por desejos, nem por medos, vivendo isso da maneira mais legítima, de tal maneira que a qualquer momento que você fosse interrompido, você poderia dizer, aqui está o melhor que eu pude fazer até agora. Eu coloquei todo o meu ser nesse produto que está aqui. Se você me desse mais tempo, vida, eu faria ainda melhor, porque eu cresceria
Não seria só quantidade, mas qualidade. Eu cresceria, faria melhor. Mas isso que eu tenho na minha mão agora é o máximo que eu logrei alcançar usando todos os ingredientes que eu tinha, todo o meu potencial. Quem faz o seu melhor faz tudo que pode ser esperado dele, dizia Helena Blavatsky. Então, se você tem essa segurança, você é feliz. O que vai te surpreender? Bom, eu esperava viver mais, mas se o momento é esse, eu estou em paz. Eu usei todo o meu potencial naquilo que a minha vida me pediu para fazer. Aquilo que a vida me propôs, eu coloquei todas as minhas ferramentas a serviço disso. Atenção, inteligência cristalina, todos os potenciais que eu tenho de consciência, de concentração, eu coloquei aí, de amor, coloquei aí. Vejam que coisa interessante, e isso é felicidade. Não é procurar outra coisa, é estar aqui, de corpo e alma, como um ser humano, de tal maneira que quem veja o seu rastro diga, por aqui passou um ser humano. Parágrafo 13. Nenhuma coisa humana será bem feita se não as relacionares com as divinas, e assim reciprocamente. Muito interessante, porque isso lembra a ideia do arquétipo, do modelo. Existe um modelo no plano das ideias, de tudo que está sendo feito aqui embaixo. As coisas nascem no plano das ideias, depois se manifestam. Isso é Platão, teoria das ideias. E quanto mais as coisas correm atrás desse modelo no plano das ideias, mais elas se aperfeiçoam. O ideal das coisas terrestres é quando elas são imagem e semelhança das ideias que as geraram. Aí elas chegaram à sua máxima perfeição. Se não existe uma relação com nada acima, vai ter relação com algo abaixo. Então a minha obra já não procura se parecer com a ideia que a gerou, procura se parecer com o que as pessoas querem, o que é mais agradável, o que está na moda. O que é o progresso de uma obra desse tipo? O que é o avanço de uma obra desse tipo? Você percebe que você fica sem referencial nenhum. Então qualquer coisa é válida, porque você não tem um modelo. Imaginem um escultor que olha para o seu modelo e vai esculpindo a pedra a partir daquele modelo que ele tem. Se não tem modelo, o que ele vai fazer com essa pedra? Vai fazer o que as pessoas gostariam, o que é agradável, o que pedem para ele, o que está na moda. Percebe que não há muito como a gente avaliar o que está crescendo ou não a partir disso. Uma relação entre céu e terra, a estrela de 6 pontas. Isso é clássico e está presente em várias tradições. 14. Corre em direção ao teu alvo e cuida de ti, renunciando a vãs esperanças, se por ti te interessas, enquanto ainda é possível. Uma das coisas que Marco Aurélio sempre fala, olha, o tempo não é muito, enquanto ainda é possível. Ele fala, renunciando a vãs esperanças. A gente tem que ter cuidado com a esperança. Ela é dual. Ela é maravilhosa no sentido de te dar energias para avançar. Mas às vezes ela se prende a estágios que já deveriam ter sido superados. E faz com que você caminhe, mas com expectativa de retorno para algum lugar que ficou lá atrás. Às vezes ela te trava, ela coloca âncora lá no passado e não te deixa avançar muito decididamente em direção ao futuro. Não te deixa aceitar as novas propostas da vida. Não te deixa superar. Então, cuidado. A esperança, como tantas outras coisas na vida, é dual. 16. O que distingue o homem de bem é aceitar e amar os acidentes casuais e o seu destino. Nunca macular nem perturbar com múltiplas e confusas imaginações o gênio interior que mora em seu coração, mas conservá-lo sereno, submisso aos deuses, fiel à verdade e à justiça. Vocês já entenderam a ideia do submisso aos deuses, as leis do universo, aquilo que leva os seres em direção ao seu destino, à plenitude como seres humanos, como plantas, como aquilo que lhe corresponde. Agora perceba, o que distingue o homem de bem é aceitar e amar os acidentes casuais e o seu destino. Já falamos a respeito disso, isso é amor fati, que depois Nietzsche vai desenvolver tanto essa ideia. Não só aceitar a vida, o que ela propõe, mas também amar isso. Aquele personagem novo que surge no joguinho do menino que diz, agora tem um perigo a mais, um desafio a mais, e aquilo é um estímulo. Ou seja, aceitar e não só aceitar, compreender a necessidade, mas também amar a vida com aquilo que ela te traz. Diz, o homem de bem é capaz disso. E aceitar não é acomodar-se. É como o menino no joguinho. É isso que você vai me trazer como novo antagonista do joguinho? Eu aceito. Vou afiar as minhas armas e vou partir para cima de você agora. Vou me preparar para dar resposta a essa nova posição no cenário da minha vida. Não vou ficar
me vitimizando nem esperando que as coisas voltem àquilo que eram antes. A partir disso aqui, eu vou afiar as minhas armas e vou partir para frente. Aceitar não significa acomodar-se. Aceitar significa ver com clareza esse novo painel e colocar-se de maneira humana, com todo o teu potencial, nesse novo painel e não ficar sonhando com o retrocesso. E o que ele fala aqui, não macular nem perturbar com múltiplas e confusas imaginações o gênio interior do homem. Múltiplas e confusas imaginações são fantasias. Ao invés da tua mente estar trabalhando com aquilo que a vida propõe, encontrando soluções, porque há muitas soluções. O mundo não é dual apenas. Essa dualidade primordial se divide em múltiplas facetas. Há muitas saídas que você não está vendo. Há um outro lado da situação, vários outros lados do prisma que você não está vendo. E aí é preciso que a imaginação esteja muito potente, mirando para uma saída, mirando para continuar caminhando e chegar do outro lado, maior do que você entrou. Dispersar, fantasiando como você gostaria que as coisas fossem, no mínimo gera um vício. Quando me sinto intimidado ou quando eu estou acomodado, ao invés de eu imaginar o futuro, eu fantasio o futuro e não saio do lugar. E me vicio nisso, porque é muito mais fácil fantasiar do que criar. E a imaginação se completa na criação. A fantasia não, se completa em si mesma. É uma fuga da vida. Livro 4. Primeiro parágrafo do livro 4. Nosso princípio dominante se nutre até do que o contraria. É como fogo que se apodera de tudo quanto lhe lançam. Interessante isso? Ou seja, isso me lembra um pouco Steven Pressfield, quando ele dizia que essa essência do homem é inexorável, é de aço, não existe nada que a atinja. Esse exemplo do fogo que ele coloca é maravilhoso. Você joga coisas contra ele e o alimenta. Ele brilha cada vez mais. Ele gosta que jogue coisas nele, porque esse estímulo, esse desafio faz com que ele tenha ainda mais vigor. Ou seja, esse fogo interior do homem se alimenta até daquilo que o contraria e sai mais vigoroso, sai maior. O problema é que não respondemos à vida com esse fogo interior. Respondemos à flor da pele e a pele não gosta que jogue coisas nela, porque ela se fere. E ao se ferir, ela não se fortalece, ela se enfraquece. E a nossa identidade está toda na pele, na sensibilidade da pele, nas suscetibilidades da pele. Aí não queremos adversidades. Sem adversidade não há crescimento. Tantas vezes já falamos sobre isso, certas coisas que nos parecem óbvias. Eu sei que são difíceis de viver. Está aqui teorizando. Não sou eu que gosto de adversidades no sentido de achá-las agradáveis. A gente está tentando mudar essa visão. Reitero, sou só uma filósofa. Mas a gente sabe que o garoto, o filho da gente, tem que ter prova no colégio, senão ele não estuda. A gente entende essa necessidade das provas dentro de uma esfera pedagógica. A vida é uma esfera pedagógica. Por que você acha que não? Então, esse espírito do fogo, encontrar o fogo dentro de nós. Você vê que as coisas que nos atiram nos fortalecem. Ah, é? Tá bom. Puf. Quanto mais você me atirar coisa, mais vigoroso eu vou ficar. Mais eu vou arder. Existe algo em nós que é da natureza do fogo e há que encontrá-lo. Parágrafo 3. As pessoas isolam-se em retiros nos campos, nas praias, nas montanhas. Tu também costumas desejar esses lugares. Desejo insensato, já que podes, quando bem quiseres, retirar-te para dentro de ti mesmo. Certamente, nenhum refúgio é mais tranquilo e resguardado do que o que o homem encontra em sua alma, sobretudo se para lá levar aquelas verdades sobre as quais lhe basta inclinar-se para imediatamente adquirir uma absoluta quietude. Entendo por quietude a ordem perfeita da alma. Mais uma vez, um parágrafo longo, que há que ser dissecado. Queremos fugir de um problema, vamos para a beira do mar e levamos o problema dentro de nós. Não temos essa capacidade de criar dentro de nós um território resguardado, onde só entra aquilo que nos alimenta como seres humanos. Um território resguardado onde só há fogo. E você possa estar ali. E quando você está ali, pode estar em qualquer lugar externo. Nada impede que você vá para a praia. Mas se você não leva a praia dentro de você, você vai continuar sofrendo em qualquer lugar do mundo. Há que encontrar esse território restrito que se alimenta de ideias, de coisas nobres, de coisas elevadas. Quando você quer fugir das coisas vulgares que te ferem, que haja aí um território onde você possa colocar as coisas que te elevam, as coisas que você vai recolhendo ao longo da vida, que quando tem contato com elas atiça o seu fogo.
Bom, eu sou uma filósofa e muitas vezes tenho dito que eu acredito que o germe de filosofia está dentro de qualquer homem. Tem determinados momentos que, para um filósofo, tem ideias que atiçam tanto a sua natureza que a gente deveria ter uma coleção delas à nossa volta. Você nunca leu um livro que, quando você lê, aquilo parece que acende uma labareda dentro de você, lembra o que você tem de melhor, da garra, da vontade de enfrentar a vida? Hoje mesmo eu preparava uma palestra e me deliciava com um livro maravilhoso. Pensava, gente, isso eu tenho que manter perto de mim. Porque atiça uma região da minha consciência que as adversidades não entram ali. É um negócio absolutamente amplo, vertical. E esse tipo de coisa bate exatamente nesse ponto, desperta esse ponto. Descubra isso dentro de você. Eu me recordo que uma ocasião, há muitos anos atrás, ainda garota, assisti um filme de ficção científica, que nem era muito grande coisa, mas houve um ponto, a única coisa que eu gostei desse filme eu guardei comigo. Era uma história que a humanidade tinha destruído a Terra no sentido de tornar sei lá, uma radiação que tornou o mundo inabitável, e eles construíram os corredores subterrâneos e viviam ali já há várias gerações. Só que aquele tempo passou, a Terra estava perfeitamente respirável, mas as pessoas não tinham coragem de sair lá desses túneis. Aí sempre tem aqueles protagonistas atrevidinhos, né, que no caso era um grupo de jovens. Isso tudo é uma história bem banal. Mas eu sei que quando esse grupo de jovens conseguiu sair e veio à tona, eles ficaram loucos de ver a altura do céu. Eles viam túneis que tinham teto baixinho. Eles se deitavam no chão em vertigem, olhando para aquela imensidão que era o céu. E aquilo provocava uma reação neles. Essa cena, para mim, valeu esse filme. E às vezes tem certas coisas, certas leituras, certas músicas, certas conversas, que quando elas vêm, elas me dão, elas abrem para cima, me tiram do túnel. Deu uma impressão de um universo imenso em cima de mim. Da maneira que tudo que está dos lados, abaixo, se torna irrelevante. Alguns livros na minha vida que me levaram às lágrimas pelo tamanho do céu que abriram acima de mim. Você tem que encontrar essas coisas, tem que colecioná-las. Isso aí é coleção de elevar consciência, coleção de filósofo. Tem que ter esse lugarzinho. Isso aí é a sua praia. Vai para a praia fora, mas leva essa. Isso aí é a sua montanha, a sua serra, a sua colina, seja lá o que for. Esse é o local protegido. Se não tem isso, você vai levar o inferno para qualquer lugar que você vá. Não há nada que possa resolver esse problema. 3. Os seres racionais nasceram uns para os outros. Suportar-se mutuamente é um dever de justiça. As faltas são sempre involuntárias. Todos aqueles que um dia se combateram, suspeitaram, odiaram, feriram-se com lanças, logo foram prostrados pela morte e reduzidos a cinzas. Talvez enterrados bem pertinho, né? As cinzas devem ter se misturado. Percebam que ele fala que os seres racionais nasceram uns para os outros. Por natureza, cientificamente falando, nós somos um ser social. O ser humano é um ser social. Desde os primórdios da condição humana, o Homo sapiens sapiens, sei lá, 200 mil anos, qualquer coisa por aí, já era um ser que vivia em comunidade, um ser social. Nós somos feitos uns para os outros. E não adianta uma separatividade de 70 anos para depois, sei lá quantos séculos, misturados na Terra, combinados e formando uma coisa só. Temos que aceitar que se a natureza fez a humanidade para viver em conjunto, deve ter um jeito de fazer isso funcionar. Porque eu não vejo a natureza errar, em geral ela sabe o que está fazendo. Então o que nós não vemos, por ignorância, é como fazer isso. Como lidar com aqueles que têm um comportamento muito agressivo, no sentido de educá-los, não deixar que eles nos atinjam, mas dar a eles algum estímulo para crescer, colocar cada coisa no seu lugar, harmonizar cada um segundo aquilo que é, dando sempre uma oportunidade de um degrau acima para os demais e para si mesmo. Olha, tem, porque a natureza nos colocou aqui para vivermos juntos. Portanto, no plano das ideias, no plano da imaginação do homem, que é capaz de criar tantas coisas fantásticas, se ele buscar essa fórmula, ele vai encontrar. Isso é o segredo, por exemplo, da política, a arte de viver na polis, a arte de vivermos juntos, que tem que ser desenvolvido. Percebam que em algumas coisas nós estamos no século XXI, e algumas das vezes no século X, ou menos. Não sabemos muito bem como resolver problemas que nos colocam quase que medievais.
como viver uns com os outros, isso é o quê? Isso deve ser da época da pedra lascada. Ou seja, vivemos em vários tempos diferentes. Dentre as verdades que ocupam tuas meditações, inclui estas duas. Uma, que as coisas não nos atingem a alma, permanecendo imóveis e fora desta, cuja perturbação provém unicamente da opinião interior que de tais objetos forma. A outra, que tudo o que vês logo se transformará e deixará de existir. Lembre-se de quantas transformações tu mesmo já assististe. O mundo é transformação e a vida, ideias. Olha que coisa interessante. Duas coisas que está pedindo para você refletir a respeito. Primeiro é que as coisas fora não podem atingir você se você não as trouxer para dentro. Não criar uma opinião dentro de você que diz, elas me ferem. Se você cria uma opinião que diz, elas têm defeito, porque tem defeitos, tudo está em evolução e tem defeitos, mas elas não têm defeitos para me ferir. Não é uma questão pessoal. Agora, como eu estou no mundo, é natural que eu tenha coisas que me afagam e coisas que me ferem, mas nada é pessoal. O que te fere, na verdade, não é um comportamento falho externo, mas a opinião que você criou de que ele foi feito propositalmente para te ferir ou que ele tinha essa intenção. Então, as coisas externas não podem, de fato, te afetar. Se você não cria uma opinião dentro de você que diz, elas me afetaram. Isso também Epíteto, nas suas máximas, nos seus pensamentos, no Epíteto filósofo, falava muito sobre isso. E a outra que ele coloca é ver que a vida é continuamente transformação. É que a transformação é lei da matéria, que as ideias são lei da alma. Através das transformações, nós temos que ver brilhar aquilo que permanece, por contraste. O mundo material sempre vai se transformar. Aquilo que você tinha, daqui a pouco não tem mais. Até a vida que você tinha, daqui a pouco não tem mais. Através do contraste entre um estado e outro, tem que brotar a consciência daquilo que é. Quando você brota a consciência para aquilo que é, você se apodera de algo que nada nem ninguém pode tirar de você. Não brigue contra as transformações, isso é inútil, isso é uma lei da matéria. Você não pode mudar. Mas aprenda das transformações que está por trás delas. Aí você entra no plano das ideias. E aí você já tem coisas que são do domínio da alma. E esses dois mundos têm que conviver harmoniosamente, senão não temos um estado de felicidade. As transformações do mundo nos machucam demais, que parece que a gente está sempre perdendo. Se não aprendemos com elas. Porque parece que isso é a única forma da consciência aprender, no contraste entre dois planos. 6. Naturalmente, fatalmente, tais coisas devem vir de tais homens. Desejar que seja de outra forma é querer que o figo não seja sumarento. Enfim, lembra-te sempre disto. Em breve, tu e ele estareis mortos, e pouco depois nem vossos nomes subsistirão. Então, aquele que você gosta, aquele que você não gosta e tudo mais, vai tudo ser absorvido no mesmo final, onde as personalidades com seus defeitos serão todas absorvidas. Vai ficar aquilo que brotou além da personalidade. Agora, o que ele diz de início é importante. Ao perceber que uma pessoa tem uma dificuldade, não espere milagres. O que vai brotar dela, o que é próprio de uma pessoa que está nesse nível de dificuldade. Figueira, você não vai esperar que ela dê morangos, ela vai dar figos. Estar preparado para os frutos que cada um pode dar em cada momento, sem perder a expectativa de que haja um aperfeiçoamento, significa estar preparado para a vida. Os frutos que cada um pode dar, você já deveria estar com a premissa de que dará. A primavera vai vir aí, cada coisa vai dar o fruto que lhe é próprio. E é natural. Eu também darei os frutos que são próprios meus. Agora, não me conformo com isso. Na próxima estação, talvez algo melhor. Então, nós muitas vezes criamos lapsos de expectativas que as coisas não podem corresponder, porque a natureza não dá saltos. E nesses lapsos de expectativa nos desapontamos e nos ferimos, não pelo que as coisas são, mas por uma expectativa falsa. 10. Tudo o que fizeres, faze-o com o propósito de ser homem de bem, no sentido próprio da palavra. Que este ideal presida todas as tuas ações. E aí ele está falando para homens simples, como ele mesmo era e se considerava, apesar de um imperador. O que é que fazemos? Desde a limpeza desse chão até a preparação de um café da manhã, cada coisa que fazemos, fazemos como um homem de bem.
significa isso? Que procura trazer o bem ao mundo, procura trazer harmonia, procura trazer beleza, procura trazer dignidade, imprimir dignidade ao mundo, deixar um rastro luminoso por onde passa. Ao fazermos isso, nós começamos a humanizar a vida. É muito fácil você passar por um lugar e dizer, por aqui passou um ser humano de verdade. Muitas vezes passar por um lugar e dizer, aqui passou uma horda de animais ferozes. E à nossa volta, quantas vezes olhamos para os lugares e dizemos, aqui só houve animais ferozes. Como é raro a gente ver o rastro de um ser humano. E quando você deixa um rastro de ser humano, é provável que daqui a pouco haja outros seres humanos te seguindo. Ou seja, tem um efeito que excede única e exclusivamente a você. O bem é muito frutífero, é muito fecundo e, em geral, é muito inspirador. Capítulo 17. Não te conduzas como se fosses durar milhares de anos. Sobre ti paira o inevitável. Enquanto vives e podes, esforça-te por te tornar um homem de bem. É a única coisa válida. Você veio aqui para isso. O tempo é fugaz. Olha, na minha idade, eu percebo essa máxima que venho lendo desde a minha juventude. A minha juventude, para mim, foi um dia desses. E vocês devem perceber isso também, como o tempo é fugaz. A duração de uma vida é incrivelmente rápida. E chega um determinado momento que você olha e diz, fiz um monte de coisas, mas não fiz aquilo para o qual eu vim ao mundo, que é me tornar um ser humano de bem. Seja um ser humano mais próximo da plenitude da condição humana. Então, estou fazendo o quê? É como aquela pessoa que se programa para fazer 3 atividades durante o dia. Passa o dia inteiro correndo, mas não faz aquelas 3 atividades. Ou seja, ela ocupa o seu tempo com banalidades para fugir do seu dever. E nós fazemos mais ou menos isso. Não podemos deixar que, como dizia mais uma vez o filósofo Sêneca, um outro estoico, certifica-te de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Pelo menos um deles. Tem que morrer antes de nós? Não é possível, porque senão vivemos pelo quê? Ou será que realmente vivemos? 22. Em qualquer situação, visar a justiça. Em todo pensamento, objetivar a compreensão. Curioso, né? Qualquer ação, o que eu estou buscando? O justo. Qualquer pensamento que eu estou buscando, a verdade. A ferramenta do meu pensamento é a compreensão. A ferramenta da minha ação é a busca da justiça. Ah, mas eu não consigo, não tenho ferramentas para isso. Você vai fazer o melhor que pode hoje. Mas esse teu ímpeto de querer o bem, de querer a justiça, de querer a verdade, vai fazer que em cima dos teus erros, amanhã você se aperfeiçoe e chegue mais longe. Contanto que não desista. A ideia da boa vontade kantiana. Em cima dos meus erros, se eu não abro mão do bem, amanhã estarei mais próximo dele. E os erros impulsionam, às vezes, até mais do que os acertos. É estranha essa característica do ser humano, que às vezes no acerto ele tem euforia, não reflexão. No erro, em geral, reflete, quando não se revolta. Parágrafo 23. Ó mundo, tudo que convém à tua perfeição convém a mim. Nada me é prematuro ou tardio do que para ti é necessário. Tudo o que me trazem as tuas estações é, para mim, fruto, ó natureza. Tudo vem de ti, tudo em ti reside, a ti tudo torna. Ou seja, aquilo que é bom para o todo necessariamente é bom para a parte. Aquilo que é bom para a cidade é bom para o homem, o contrário, não necessariamente. Esse pensamento de pensar apenas em si e desprezar o todo, já falamos muitas vezes nas palestras, é o procedimento de uma célula cancerígena que destrói o corpo. O egoísmo está sempre como causa, como aquela queda inicial do homem, como se fala nos corpos religiosos, ou seja, o egoísmo nos impede de perceber que é o que é bom para o todo, que necessariamente é bom para a parte. Eu trabalho contra a natureza, eu trabalho contra a sociedade, eu trabalho contra a minha comunidade, mas eu estou me dando bem. Cuidado, o que é o bem? Se você inviabiliza o corpo, morre junto com ele. E nós percebemos isso como cada vez mais eminente, cada vez mais presente na nossa vida, iminente em todos os campos. Uma sociedade que está inviável, uma natureza que está inviável, será por quê? Não será que é um fruto de cada homem pensar apenas no seu bem, cada célula pensar apenas nela e não no corpo? Isso é tão óbvio, tão lógico, mas na prática temos dificuldades para fazer essa ponte. Falta de exercitarmos a reflexão. 31.
Concentra-te na arte que aprendeste e ama. Mais uma vez, amor fati, a arte que eu aprendi, ou as artes que aprendi, amo, eu estou atuando no mundo dessa forma. E qualquer arte que eu faça bem feita, eu posso ser benéfico ao mundo. Quanto ao mais, vive como homem, que confiou inteiramente aos deuses todos os seus cuidados. Não seja tirano nem escravo de ninguém. Ou seja, eu confio nas leis do universo e fluo segundo elas, não escravizo nem me deixo escravizar. Resguardo a minha dignidade, a minha identidade e atuo no mundo buscando o bem. Isso é felicidade humana, que já é feliz pelo que faz e não pelo que resultado que vai receber lá na frente. Legítima felicidade humana está aqui, nesse momento, e não em frutos ou em fugir de castigos. Isso é a ideia oriental da reatação, que a gente vê tão parecida aqui no estoicismo. 33. Afinal, o que é a memória eterna? Pura vaidade. Que é, pois, que devemos nos esforçar para obter? Só isto: intenções retas, ações proveitosas para a sociedade, palavras sinceras, disposição para aceitar tudo que nos acontece como necessário, natural e decorrente do mesmo princípio e da mesma fonte que nós. Ou seja, dificuldades nascendo da mesma fonte que nos criou. E elas foram feitas para nos empurrar na direção correta. Percebam o que ele diz. Não procure imaginar se você vai ser famoso ou não, amado ou não, se sua memória vai perdurar ou não. Preocupe-se em ser digno do momento presente, que é uma dádiva da vida para você. E como ser digno? Intenções retas, ações proveitosas para a sociedade, palavras sinceras, disposição para aceitar as coisas que nos acontecem como provenientes da mesma fonte que nos criou. Ou seja, um conjunto de predisposições, de forma de enfrentar a vida, que faz com que você seja determinado de dentro para fora. E faz com que você possa permanecer sempre fiel à sua vida orientada em direção ao bem. E nada te roube dessa direção. E isso seja a tua identidade mais profunda. Um homem que busca o bem. 36. Em tudo o que é, de algum modo, está contida a semente do que virá a ser. Me lembra muito o budismo, naquele lindíssimo livro que é A Luz da Ásia, onde Buda diz: aquilo que germina agora vem de uma semente que eu plantei no passado, e aquilo que germinará no futuro, necessariamente eu tenho que colocar a semente agora. Nada vem do nada. Então é claro que aquilo que eu quero que germine no futuro, eu tenho que colocar a semente agora. Eu não sou uma pessoa muito tolerante, eu vou colocar a semente da tolerância agora. Eu não sou uma pessoa muito paciente, vou colocar a semente da paciência agora. Eu não posso esperar que a paciência brote do nada, ou que a tolerância brote do nada. Eu vou começar a criar em mim essas sementes, alimentá-las, criá-las com a imaginação e concretizá-las com a vontade. Um dia serão, porque eu plantei. Isso faz parte da lei da natureza, ou seja, da vontade dos deuses. 37. Um pouco mais e estarás morto. E não consegues ainda ser simples nem tranquilo? Não venceste o erro de imaginar que te possam ser nocivas as coisas exteriores. Não adquiriste benevolência para com todos, nem a certeza de que a sabedoria consiste apenas em agir com justiça? Ou seja, a vida está passando, e isso que é o essencial que a vida está querendo te ensinar, isso você não aprendeu. Como se você tivesse 10 anos na escola e não tivesse aprendido nem a se alfabetizar, nem as 4 operações. Bom, pera lá. O jardim de infância da vida você ainda não alcançou o domínio, não alcançou a habilidade que aquele nível exige. O tempo está passando e a vida é pedagógica. Se você não tem essas premissas, essas bases, não constrói as virtudes humanas acima disso, que são mais complexas. Tem pré-requisitos nessas formas básicas de encarar a vida, que para ele é o beabá da vida. Não consiste num mal para os seres a sua própria transformação, como também nascerem de uma transformação não representa nenhum bem. Ou seja, nem a transformação do nascimento, nem a transformação da morte representa algum bem, mas o que você faz entre as duas. E aí isso está à mercê da tua escolha, da tua vontade, do teu discernimento, do teu livre-arbítrio. As transformações que são devidas à natureza são problema da natureza. As que são devidas a você, essas são problema teu. O que você faz entre essas duas transformações?
se você está se transformando internamente num ser cada vez mais digno da condição humana. É tão trivial e familiar como a rosa na primavera e a colheita no verão todo o acontecimento. Não se pode considerar de outro modo a moléstia, a morte, a calúnia, a insídia, a traição, né? E tudo que alegra ou aflige os de pouca instrução. Instrução aí no sentido de banco de escola, né? Mas de maturidade diante da vida. Instrução no sentido de conhecimento verdadeiro, sabedoria. Quem tem alguma sabedoria sabe que vai sair na rua, vai lidar com tudo isso. Quem ainda se aflige com essas coisas, sinal que está gastando sua energia e vida aí e deixando de gastá-la naquilo que é próprio, que é aprender a desenvolver as sementes de humanidade dentro dele, aprender a plantar as sementes das virtudes que ele ainda não tem e cultivá-las. Vai dar um trabalho tremendo, isso aí é um empenho para toda a vida. E você gasta sua energia lutando contra coisas externas sobre as quais você não tem nenhum poder. Esse era o conceito de escravidão para outro estoico, que era Epíteto, que dizia: escravo é aquele que luta contra as coisas que não dependem dele, e naquilo que depende dele não faz nada. Nós lutamos porque existem injustos e traidores. Bom, o que podemos nós fazer com isso? Mas lutar contra a falta de discernimento, a falta de honestidade, de justiça em nós, isso podemos fazer uma coisa. E devemos. E nisso somos omissos. E isso é escravidão. Pensa ainda que não devemos agir nem falar como em sonho, já que dormindo também julgamos agir e falar, ou como crianças que imitam os pais, ou seja, apenas repetindo o que aprendemos. Ou seja, não podemos falar e agir como se estivéssemos num sonho, aleatoriamente sendo arrastados, sei lá, sobre o quê, porque a gente não tem controle sobre aquilo que fala e age num sonho. Ou seja, uma ação automática e empurrada pelas circunstâncias, ou simplesmente aprender como as crianças que só imitam os pais, só repetindo aquilo que aprendeu. Não sei se vocês percebem, tantas vezes já falamos sobre isso. Tem um episódio na minha vida que eu acho bastante curioso, vou compartilhar com vocês. Muitos anos atrás eu morava em João Pessoa, fazia Nova Acrópole lá, abria a escola de João Pessoa, e a imobiliária, que a escola, do imóvel que a escola ocupava, todo mês ia lá pagar esse aluguel. Eu achava muito curioso, porque no fundo do balcão havia uma estante com belíssimos livros, lombadas de livros. Eu pensei, será que o pessoal tem tempo de ler aqui? Títulos maravilhosos, enfim, um negócio bonito aquilo. Um dia, uns meses depois, tinha uma pessoa junto comigo também pagando seu aluguel. Eu me senti o máximo da boba nesse dia. Porque essa pessoa virou para mim e falou: você está vendo aqueles livros lindos? Eu falei: é, estou vendo, já reparei. Você sabe que aquilo ali são só caixas, né? Eu falei: o quê? Caixas? É. Olha lá. Ele falou com a moça: abre ali um negócio daquele para ela ver. Ela puxou uma caixa assim, várias lombadas daquela, era uma caixa, que eles botavam os papéis da imobiliária lá dentro, era só lombada. Eu achei aquele negócio, primeiro fiquei com raiva de mim, como é que eu não reparei uma coisa dessa? Eu achei super engraçado. E aí ele começou a conversar comigo: pois é, eles acham que isso aí melhora, dá uma aparência melhor, dá status para eles. Eles só vão crescer quando puserem esses livros dentro e não nas estantes. Aquilo foi uma coisa que me ficou... Sabe, filósofo é um bicho chato, já falei isso para vocês. Ficou aquilo na cabeça: será que é só colocar para dentro? É só ler tudo aquilo? Será que só colocar para dentro ele simplesmente não pegou aquela caixa e colocou a caixa dentro e ela continuou vazia? Eu acho que é provável. Você só repete aquilo que recebeu, sem colocar aí um conteúdo, uma reflexão, sem testar isso na tua vida e tirar daí um produto que vá revelando você diante da sua própria consciência, sem uma capacidade de verticalizar, aprofundar, tornar teu o conhecimento. Você tirou a caixa da estante e colocou dentro de você. Não estou querendo aqui protestar contra aquela célebre e bela frase atribuída a Monteiro Lobato, que diz que um país se faz com homens e livros, mas com homens que buscam a condição humana e com livros que não são só lidos, são compreendidos. E livros que são dignos de serem compreendidos. Ou seja, há sempre mais para colocar por trás, senão é uma mera questão de quantidade. Eu acho muitas vezes que a maneira como a gente recebe a informação, no nosso momento histórico, nos bombardeia de informação, a gente pegou aquela caixa da estante e colocou dentro de nós, vazia, do mesmo jeito que ela estava na estante, sem conteúdo. Esse conteúdo não é simplesmente ler. Ler é só a provocação. Ele começa a partir daí. Devemos viver segundo a natureza este breve momento da duração.
e acabar a vida com serenidade, como uma azeitona madura que caísse, abençoando a terra que nutriu e dando graças à árvore em cujo tronco se desenvolveu. Que saiba cair na terra no momento de cair, mas consciente e tranquilo, grato à vida e grato pela oportunidade que teve de desempenhar o seu papel, de fazer aquilo que se espera dela. Ela como azeitona, ele como planta, ele como animal, ele como pedra, nós como seres humanos. Corresponder àquilo que a natureza espera de nós. Isso para ele é serenidade e isso para ele é felicidade. É muito comum para os estoicos que serenidade e felicidade sejam basicamente a mesma coisa. Serenidade é estar em paz diante da tua consciência. Que isso te garante um nível de solidez e de digamos assim, completude que nenhuma outra coisa seria capaz de dar. E sem isso, como ser feliz? Um homem aflito diante da sua própria consciência, como ser feliz? Que outra coisa te daria felicidade? Acaso qualquer acidente te impedirá de ser justo, magnânimo, sábio, circunspecto, verídico, modesto, livre? De possuir aquelas virtudes cujo conjunto constitui o caráter essencial da natureza humana? Finalizando, diante de qualquer fato que te cause desgosto, lembra-te de recorrer a essa reflexão. Isso não é uma infelicidade, mas suportá-lo corajosamente é uma felicidade, é uma oportunidade. Se algo te rouba a condição de ser desse jeito, você é escravo desse algo e vai ter que se resolver com ele. Porque se ele te rouba, ele vai ficar te roubando para a vida fora. Às vezes embalado de forma diferente, mas você vai sempre cair nesse mesmo ponto. Se algo rouba de mim a condição de ser justo, magnânimo, sábio, circunspecto, verídico, modesto, livre, esse algo me escraviza. Que eu tenho que dar um jeito de superar essa escravidão. Não é digno ser escravo nem escravizar ninguém. Atrás de ti, rememora o enorme abismo da eternidade. Diante de ti, outra eternidade infinita. Entre elas, que diferença faz viver 3 dias ou 3 séculos? O eterno para lá, o eterno para cá e nós estamos aqui. Eu quero viver muito, muito em extensão ou em profundidade. Eu tive hoje um dia plenamente humano. Eu procurei elevar o teto da minha consciência, procurei ser coerente com cada uma das minhas ideias. Por onde eu passei, procurei ser útil às pessoas, compreendê-las, respeitá-las, mas desafiá-las a crescer. Um único degrau que seja. Hoje é um dia que muitas vezes vale mais do que 100 anos banais e de mera sobrevivência. 100 anos acomodados. Se você tem um dia desses, você já tem algo. Você marcou a sua presença no mundo, correspondeu. Muitas vezes nos deixamos iludir por esse dilema da qualidade e da quantidade. O ideal seria termos os dois. Mas se não dá para ter os dois, considere que 3 dias bem vividos como um ser humano, você já marcou a sua presença entre esses dois infinitos. Mera sobrevivência, não. Você não gera nenhuma vibração nessa linha que traz de uma eternidade e leva até outra. Nenhuma vibração. Bom, e assim ficamos por hoje. Vimos o capítulo 3 e 4. São capítulos relativamente longos, principalmente o 4. Eu espero que você os leia, reflita, e nós continuamos com 5 e 6 no nosso próximo encontro. Um abraço.